Olá! Sejam bem-vindos ao Minuto Espiritual. É com profundo respeito que convido você a mergulhar na obra inspiradora dos ensinamentos de Jesus, apresentadas nas interpretações e reflexões da doutrina espírita, através das obras fundamentais do codificador Allan Kardec. Lançando luz sobre questões morais, éticas e espirituais. Com amor, caridade, perdão e humildade, extraindo lições práticas para o nosso cotidiano e, assim, construir um mundo mais harmonioso e repleto de compaixão. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações. Lembre-se sempre de deixar seus comentários, dúvidas e sugestões e compartilhe ideias. Então, vamos lá! Preces inteligíveis. Se eu não entender o que significam as palavras, a verdade é que meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Mas se louvares apenas de coração, sem entendimento da palavra, como dirás amém? A verdade é que tu dás bem as graças, porém não é edificado. Evangelho, Paulo, capítulo 1. Chorintios, capítulo 14, nos versículos 11, 14, 16, 17. A prece só tem valor pelo pensamento que a informa. Ora, é impossível ligar um pensamento àquilo que não se compreende, pois não pode tocar o coração. Para a grande maioria, as preces numa língua desconhecida não passam de mistura de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque o coração é necessário que cada palavra revele uma ideia, e se não a compreendermos, a ideia não despertará. Podemos repeti-la como simples fórmula, cuja virtude estará no menor ou maior número das repetições. Muitos oram por dever, ou costume, julgando estar em quites com o dever. Mas Deus lê no íntimo dos corações, o nosso pensamento e a nossa sinceridade. Da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Os espíritos sofredores precisam de preces, e a sua utilidade é para se sentirem lembrados, sentirem menos abandonados e menos infelizes. Mas, a prece tem sobre eles uma ação mais direta, reerguem a coragem, excita-lhes o desejo de se elevarem, pelo arrependimento e a reparação, podendo desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que ela pode não somente aliviar, mas abreviar-lhes os sofrimentos. Ver livro O Céu e o Inferno. Algumas pessoas não admitem a prece pelos mortos, porque acreditam que a alma só pode ser salva ou condenada às penas eternas. Em ambas a prece parece ser inútil. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos por um instante a realidade das penas eternas e imperdoáveis. Perguntamos se mesmo com essa hipótese, é lógico, é caridoso, é cristão, recusar a prece pelos mortos? Essas preces não serão para eles uma prova de piedade, para diminuir os sofrimentos? Na terra, quando um homem é condenado à prisão perpétua, é proibido a uma pessoa caridosa auxiliá-lo a carregar o peso dos grilhões? Ou uma doença de mal incurável, que não havendo esperança de cura, deve-se abandoná-lo sem nenhum alívio? Isso não seria cristão. Uma crença que endurece o coração não pode conciliar-se com a crença num Deus que coloca como o primeiro de todos os deveres o amor ao próximo. Deus não pode confundir o mal com o bem. Ora, nesse caso, negar a eficácia da prece seria negar a eficácia da consolação, dos estímulos e dos bons conselhos. É importante refletir sobre isso. Ter sentimentos bondosos e caridosos fazem parte da nossa evolução. Embora seja difícil algumas vezes, pois se estivermos com nossos corações endurecidos ter tal atitude. Hoje o homem já amadureceu para compreender o que, na lei, é conforme ou contrário aos atributos divinos. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, nem os remorsos e o arrependimento são considerados a favor do culpado. Para ele, todo o desejo de melhorar se torna inútil. Está condenado a permanecer eternamente no mal. Se foi condenado, entretanto, por um determinado tempo, a pena cessará no fim do prazo. Mas quem pode afirmar que ele terá então melhorado os seus sentimentos? Quem dirá que, a exemplo de muitos condenados da terra, ao sair da prisão, ele não será tão mau quanto antes? No primeiro caso, seria manter sob a dor do castigo um homem que se tornará bom,
e no segundo, seria agraciar aquele que continua culpado. A lei de Deus é mais previdente, sempre justa, equitativa e misericordiosa, não fixa nenhuma duração para a pena, qualquer que seja. O homem sofre sempre a consequência das suas faltas, não há uma única infração à lei de Deus, que não tenha sua punição. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. A duração do castigo, para qualquer falta, é indeterminada, pois fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno ao bem, desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Mas o simples remorso não basta, é necessária a reparação da falta. É por isso que o culpado se vê submetido a novas provas, nas quais ele pode, sempre pela sua própria vontade, fazer o bem para a reparação do mal anteriormente praticado. O homem é assim o árbitro constante da sua própria sorte. Ele pode abreviar o seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou sua desgraça dependem da sua vontade de fazer o bem. Essa é a lei imutável e conforme a bondade e a justiça de Deus. O espírito culpado e infeliz pode sempre salvar, se sob as condições das leis de Deus. O que geralmente lhe falta é a vontade, a força e a coragem. Pelas preces inspiramos essa vontade, amparamos e encorajamos, pelos nossos conselhos, lhe damos as luzes que faltam, tornamo-nos instrumentos da execução dessa lei de amor e caridade, da qual ela assim nos permite participar, para darmos nós mesmos uma provada caridade. Ver livro O Céu e o Inferno, primeira parte, capítulos 4, 7 e 8, Instruções dos Espíritos. Modo de orar. Monod Bordeaux, 1862. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno à atividade diária, é a prece. Muitos oram, mas poucos sabem realmente orar. Que importa ao Senhor as frases que já vos habituastes a repeti-las, porque é um dever que tendes de cumprir, como todo dever. A prece do cristão, do espírita, principalmente, de qualquer culto que seja, deve ser feita quando o espírito retoma o jugo da carne, elevando-se com humildade aos pés da majestade divina, com profundeza, no impulso de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até esse dia. E de agradecimento, pela noite transcorrida, durante a qual lhe foi permitido, embora não guarde a lembrança, retornar junto aos amigos e aos guias, para nesse contato aurir novas energias e mais perseverança. Deve elevar-se humilde aos pés do Senhor, pedindo pela sua fraqueza, suplicando o seu amparo, a sua indulgência, a sua misericórdia. E deve ser profunda, porque é a vossa alma que deve elevar-se ao Criador, irradiante de esperança e de amor. Vossa prece deve encerrar o pedido das graças de que necessitais realmente. Inútil, portanto, é pedir ao Senhor que abrevie as vossas provas, o que vos dê alegrias e riquezas. Pedi-lhe antes os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Evitai dizer, não vale a pena orar, porque Deus não me atende. O que você pede a Deus, na maioria das vezes? Você pede melhoria moral? Poucas vezes. Mas, lembrais de pedir sucesso para os empreendimentos terrenos, e exclama, Deus não se preocupa conosco, se o fizesse, não haveria tantas injustiças. Insensatos, ingratos. Se mergulharmos no fundo da nossa consciência, quase sempre encontrará o motivo dos males de que se queixa. Pede, para vos tornares melhores, e vereis que torrentes de graças e consolações se derramarão sobre vós. Evangelho, ver capítulo 5 número 4. Deveis orar incessantemente, sem procurar oratório ou cair de joelhos nas praças públicas. Não é um ato de amor para com o Senhor assistir a seus irmãos numa necessidade qualquer, moral ou física. Não é um ato de reconhecimento e elevação do vosso pensamento a Ele, quando uma felicidade vos chega, quando evitais um acidente, ou mesmo quando uma simples contrariedade vos aflora a alma, e dizeis mentalmente, seja bendito o Senhor. Não é um ato de contrição, quando sentis que falhastes, serdes humilde para o Supremo Juiz, mesmo que seja num rápido pensamento, perdoai-me Deus meu, pois que pequei, por orgulho,
e egoísmo ou por falta de caridade, dai-me a força de não tornar falir, e a coragem de reparar a minha falta? Isso independe das preces regulares da manhã e da noite, e dos dias consagrados, pois, como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem interromper os vossos afazeres, e até, pelo contrário, assim feita, ela os santifica. E não duvideis de que um só desses pensamentos, partindo do coração, é mais ouvido por vosso Pai Celestial do que as longas preces repetidas por hábito, quase sempre sem um motivo imediato, apenas porque a hora convencional maquinalmente vos chama.